Olá pessoal, hoje nós vamos começar um outro bloco da disciplina falando dos ensaios de potência. O que seriam esses ensaios de potência? São os ensaios quantitativos, onde nós temos como objetivo principalmente quantificar o princípio ativo, seja ele na matéria-prima, seja ele no produto acabado. E aí nós vamos dar uma introdução, um enfoque maior nessa primeira etapa nos métodos volumétricos, dando ênfase nessa sequência de primeiras aulas na volumetria ácido-base. Bem, então os ensaios de potência, também chamado de doseamento, são aqueles que têm como objetivo quantificar o teor de uma substância ativa em medicamentos. Então, esses ensaios, eles vão ser comuns no controle de qualidade da matéria-prima, quando a gente recebe esse insumo, essa IFA, né? Aqui, no caso, eu mostro aqui para vocês, né, o que seria minha IFA. Seria um extrato, né, um extrato seco, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, como seria para um fitoterápico. Também no controle de qualidade em processo, ou seja, na mistura. Então, quando o meu princípio ativo, a minha IFA, ela é misturada com os demais recipientes da formulação, eu preciso garantir que eu tenho também uniformidade de dose para que no meu produto acabado, no meu produto final, eu não tenha problemas em relação à quantidade de princípio ativo. Então, esses ensaios de potência, esses ensaios de doseamento, eles são comumente empregados nessas três etapas. Na etapa de controle de qualidade da matéria-prima, porque se a minha matéria-prima não estiver com teor adequado, eu não vou poder utilizá-la na produção, para evitar problemas futuros. No controle de qualidade em processo, e muitas vezes você vai ter um vai e vem dentro da produção, porque você está numa mistura, você está, por exemplo, no misturador com os pós, né, a minha IFA, se for sólida, junto com os demais recipientes, e essa mistura ela tem que ser adequada, ela tem que me dar uniformidade, então vem uma amostra lá da produção, né? Por isso que a questão da amostragem ela é muito importante, ela tem que ser representativa do que está ali no misturador, e aí o controle de qualidade vai e faz, por exemplo, né, o doseamento, umidade, dentre outros ensaios do controle de qualidade em processo. Uma vez esse teor não estando dentro da faixa, o que vai acontecer? Dentro do controle de qualidade de processo, existe ainda a possibilidade de correção dessa mistura antes de você finalizar aquela forma farmacêutica. Essa correção pode ser ou adicionar mais princípio ativo, se esse doseamento ficar com a dose abaixo do especificado, ou mesmo diluir um pouco mais, né? Vamos supor que o princípio ativo esteja com a dosagem acima do limite de especificação. Então, pode-se fazer essa correção adicionando mais recipiente até corrigir. Então, isso pode ir e voltar diversas vezes até que esse produto em processo esteja dentro da faixa de especificação. Então, o farmacêutico ele fica calculando em cima desse teor, ele vai decidir se já está tudo certo, se ele vai ter que aumentar a quantidade de princípio ativo, ele vai ter que fazer um cálculo para saber quanto de princípio ativo ele precisa adicionar para corrigir esse teor, ou se ele vai ter que adicionar mais recipientes para corrigir esse teor se ele estiver acima do limite da especificação. Então, o controle de qualidade de processo, ele às vezes ele é complexo, não só para sólidos, mas também para líquidos. Então, se eu tiver na formulação uma suspensão, uma solução oral, a mesma maneira, vai vir uma amostra dessa mistura para ser analisada no controle de qualidade e aí vai se verificar antes de envasar o produto se ele está dentro daquela faixa de especificação. Então, uma vez no controle de qualidade em processo o doseamento esteja adequado e os demais parâmetros que são pertinentes ao controle de qualidade de processo, que a gente vai ver mais algumas aulas adiante, eu vou proceder à finalização da forma farmacêutica. Se for comprimido, eu vou enviar para compressor e comprimir. Se for cápsula, eu vou encapsular.
né? Se for comprimido revestido, eu vou comprimir, vou analisar esse comprimido revestido e depois eu vou revestir. Se for forma farmacêutica líquida, né, como suspensão, solução oral, eu vou envasar. E aí não termina. Esse produto acabado, ele volta mais uma amostra, né, para o controle de qualidade, verificar se o produto final ele está dentro de todas as especificações, não só de doseamento, mas as demais especificações que sejam pertinentes àquele produto. Então você tem no mínimo esse material ele é analisado, você tem no mínimo essas 3 etapas: matéria-prima, processo e produto acabado. Então, uma vez o produto acabado, o produto final sendo aprovado, ele sai da quarentena, ele pode ser liberado para os demais departamentos, para distribuição. Se acontecer desse produto, né, que aí é o que a indústria não quer, que é um prejuízo muito grande. Se chegar encapsular, se chegar o comprimido e ele estiver fora da especificação, aí é muito complicado corrigir. Imagine você pegar lá um lote, né, enorme de comprimidos e triturar isso novamente, então isso realmente é muito complicado, né? Ou você tem vazado uma grande quantidade de frascos de uma determinada suspensão ou solução oral e você ter que esvaziar todos eles e corrigir, então às vezes realmente, a depender do retrabalho, é melhor descartar. Então, por isso que o controle de qualidade de processo, ele é fundamental para evitar esse desperdício, porque depois que você faz a compressão do comprimido, depois que você coloca dentro da cápsula, depois que você invasa, realmente é muito difícil, é muito complicado você corrigir todo um lote. Então, eu estou aqui mostrando, né, do ponto de vista prático, como isso acontece. Tá? E aí, em relação aos métodos, né, que é o foco da nossa aula. Então, muitas vezes, a empresa ela pode optar por métodos farmacopeicos ou métodos oficiais, tá? Mas às vezes aquele produto, aquela matéria-prima, nem sempre ela está inscrita na farmacopeia. Se ela estiver inscrita na farmacopeia e a empresa, o laboratório farmacêutico, optar por um método farmacopeico, tá? Aí fica mais fácil, tá? Você está ali validado por um método oficial. E como eu já tinha comentado na aula de farmacopeia, as monografias que estão incluídas na farmacopeia de cada país, como no caso o Brasil, está relacionada com o quê? Com a questão epidemiológica, com a questão da realidade econômica do país. Então, na farmacopeia brasileira, vocês vão encontrar métodos volumétricos com uma frequência maior do que na farmacopeia americana, por conta mesmo dessa questão de limitação instrumental, que nem todos os laboratórios são tão bem equipados dentro do Brasil, na indústria farmacêutica, do que laboratórios nos Estados Unidos, em países, né, que têm maiores recursos. Então aqui a gente vai ver que a gente também tem métodos que são mais acessíveis quando a gente compara com a farmacopeia americana, por exemplo, que praticamente eles utilizam a HPLC para quase todas as análises quantitativas, né? Então o HPLC ele predomina. Bem, e aí pode acontecer daquela droga ou daquele insumo farmacêutico não estar inscrito nas farmacopeias que são preconizadas, que são aceitas, né, no Brasil, ou então a empresa ela opta por desenvolver um método analítico. Por exemplo, ela pode achar que aquele método farmacopeico ele pode não ser muito vantajoso por ser demorado, enfim, às vezes a empresa ela quer automatizar, ela tem mais recurso, então ela pode sim validar esse método, que é muito comum essa validação, principalmente por métodos cromatográficos, né, pelo HPLC, e basicamente a gente vê isso muito nas monografias da farmacopeia americana, ou o próprio laboratório pode desenvolver o seu método. Então é muito comum em multinacionais adotar métodos cromatográficos que estejam inscritos na farmacopeia americana ou desenvolver métodos próximos, né, próprios. Aí eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma sequência de aulas só dessa parte de validação de método analítico e vocês vão ver que não é algo tão simples, porque aí às vezes vem o questionamento, né? Mas como eu vou confiar numa empresa farmacêutica que utiliza métodos próprios? Como é que eu vou comprovar isso? Então você tem alguns parâmetros,
de validação, que nós vamos ter uma aula só falando de validação, que vai assegurar que esse método seja confiável. E isso acontece muito. Ou então, quando você não tem farmacopeia nenhuma, é um produto novo, é um produto inovador, então a empresa vai ter que se propor, né, vai ter que desenvolver esse método. No meu caso, que eu trabalho com fitoterápico, não tem, né, métodos para a planta que eu trabalho, que é a Lippe alba, a gente que teve que desenvolver tudo, desenvolver e validar os métodos. Bem, então as especificações de qualidade dos produtos farmacêuticos vai desde o insumo, né, como eu falei com vocês, utilizados na fabricação de todas as formas, até a embalagem final, tá? E essas especificações, né, é importante, né, muitas vezes a gente utilizar os métodos farmacopeicos, por quê? Porque regula a questão do comércio exterior, de importação e exportação, quando você estabelece requisitos mínimos de qualidade, né, dentro da vigilância sanitária. Então, às vezes, um produto, né, para ser aprovado aqui no Brasil, a Anvisa, ela analisa, dentre outras documentações, as metodologias analíticas que foram utilizadas, e se essas metodologias estão inscritas em alguma farmacopeia, isso traz uma maior conforto para a Anvisa, né, aprovar esse método, quando é um método já muito bem estabelecido. Bem, então vamos para a questão da escolha do método analítico. A gente tem que pensar em diversas questões antes de selecionar um método analítico para o doseamento do nosso produto, né, da nossa matéria-prima. Óbvio, o primeiro deles a gente leva em consideração o custo desse método, o tempo de análise, que às vezes a questão do tempo de análise ela é fundamental para a rotina do laboratório de controle de qualidade, que muitas vezes tem uma grande quantidade de amostras para serem rodadas. Então, principalmente quando você tem a possibilidade de automatização, melhor ainda para a indústria. Então, se eu tiver um método que eu tenho uma corrida de meia hora e tenho uma corrida de 10 minutos, com certeza a corrida de 10 minutos para a indústria farmacêutica é bastante vantajosa. E aí a gente vai ver na aula de HPLC, né, que tem os UHPLC, aqueles HPLCs ultra rápidos, onde os métodos analíticos vão chegar ali no máximo a 10 minutos. Então a indústria farmacêutica, ela vem utilizando essa técnica, né, investindo nesse tipo de equipamento por conta do tempo, porque enquanto o controle de qualidade não libera aquele lote, a produção fica, digamos assim, parada, aquele produto ele não pode seguir adiante. Então, se eu tenho métodos rápidos, né, isso é bastante vantajoso, porque tempo é dinheiro dentro da indústria. Também a gente leva em consideração a quantidade, o volume de amostras que são analisadas, né? Se eu tenho um grande volume, mais do que nunca a questão, né, do tempo de análise, da automatização acaba sendo crucial para você escolher um método, né? Além, é claro, da estrutura que o laboratório vai ter para análise, se ele vai ter um espaço, uma infraestrutura adequada para aqueles equipamentos, para uso daquelas técnicas, a precisão e exatidão que são requeridas para aquela análise. Então, eu preciso de valores muito precisos, então a gente vai entender um pouco isso na aula de validação. A natureza das informações que a gente procura, a concentração do constituinte analisado na amostra. Eu estou analisando amostras ou medicamentos da ordem de miligrama, da ordem de micrograma. Então, por exemplo, se eu estiver analisando hormônios, que normalmente são doses muito baixas, na ordem de microgramas, provavelmente os métodos volumétricos não vão servir, eles não têm sensibilidade suficiente para esse tipo de, para essa concentração desse analito. Então, agora, se eu estiver, por exemplo, analisando comprimidos de ácido acetilsalicílico, que tem ali a ordem de 500 miligramas, aí eu posso, né, nesse caso, por conta da sensibilidade, né, nesse quesito, os métodos volumétricos podem ser adequados. Bem, e aí também os tipos de análise, né, que a gente utiliza, né, o que a gente tem que pensar nessas técnicas. Tenho que pensar, por exemplo, se eu for utilizar, né, métodos volumétricos na reprodutibilidade, né, se for, porque o método volumétrico ele precisa o quê? De uma reação que esteja uma estequiometria
muito bem definida. E, obviamente, se eu tiver utilizando reações que não têm uma boa estequiometria, eu não vou ter uma boa reprodutibilidade e isso compromete bastante a minha análise. Por exemplo, se eu tiver métodos que se baseiam em medidas elétricas, potenciometria, condutometria, eu preciso, né, ver essa questão, ter uma atenção maior com a estrutura do meu laboratório, com a questão das instalações elétricas, porque isso pode sim interferir nos resultados. Alguns métodos vão medir, por exemplo, propriedades espectroscópicas, como principalmente ultravioleta invisível, que é muito comum. Ou então outros métodos, como os métodos cromatográficos, vão medir o quê? Uma área, né, de um pico dentro de um deslocamento no cromatograma. E aí nós vamos abordar esses tipos, né, de análises quantitativas, desde das análises, né, que utiliza reações químicas, que são basicamente as volumetrias e a gravimetria, até, né, fala um pouco das medidas elétricas na potenciometria, condutometria, da espectrofotometria, que é um dos carros-chefes, né, na área farmacêutica para esse tipo de método, e principalmente na cromatografia, né, traduzindo aí basicamente o HPLC, que é extremamente utilizado. Bem, e aí a gente tem algumas divisões, né, que a gente pode classificar esses métodos como os métodos clássicos, que vão se basear em reações químicas, e aí a gente entra com os métodos volumétricos, né, dentro dos métodos clássicos, onde nós empregamos a volumetria de ácido-base, de precipitação, complexação e oxirredução. E ainda entra dentro dos métodos clássicos os métodos gravimétricos, que vocês acabam vendo muito na bromatologia. Na área farmacêutica, nem tanto. Os métodos gravimétricos já não são métodos tão utilizados, né? Dos clássicos, sem dúvida, as volumetrias, principalmente ácido-base. E dos métodos instrumentais, onde a gente utiliza equipamentos. E aí a gente vai ter métodos potenciométricos, espectrofotometria ou VVIS, ou espectroscopia também de fluorescência. Se eu tiver fármacos com a concentração muito baixa, né, o detector de fluorescência ele é muito mais sensível do que o VVIS. Polarimetria, no caso para estereoisômeros, refratometria, condutometria e, obviamente, a gente tem aí as técnicas diferenciadas, né, onde eu reúno normalmente uma técnica de separação com uma técnica de identificação ou quantificação. Então, é onde a gente vê principalmente o uso da cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à ultravioleta visível, que é o mais comum. Também a cromatografia em fase gasosa, acoplada ao massas, mas não é tão comum na rotina analítica, e a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas, que vem aí despontando, vem ganhando campo nos últimos anos, também na área analítica, também na área de análise quantitativa de medicamentos. Mas, sem dúvida, esse daqui, né, o CLIA acoplado ao VVIS, é o mais utilizado no momento. Então, os métodos volumétricos, né, é uma técnica ainda muito útil no doseamento de diversos fármacos, e a titulação, né, ele é um método de análise química que é efetuado onde você vai ter, né, a determinação de um volume gasto de uma solução, de uma concentração exatamente conhecida, vai reagir quantitativamente com o volume conhecido de uma substância que você quer determinar a concentração, que vocês já fizeram isso bastante na química analítica. E aí, a quantidade, né, dessa solução padrão que é requerida para completar essa reação, ela vai estimar a pureza, vai estimar a quantidade que eu tenho do meu analítico, que no nosso caso é o medicamento, é a nossa IFA, enfim. Então, tem algumas análises que realmente os procedimentos, que também nós chamamos de titimétricos, são insubstituíveis. Eles ainda têm o seu espaço, apesar da cromatografia líquida de alta eficiência ter ganhado maior campo nos últimos anos. Bem, e aí os requisitos para você utilizar métodos volumétricos, né? As reações têm que ser simples, tá? E expressa por uma equação química, né? Deve ter uma reação completa, preferencialmente mais rápida, tá? E tem que ter uma estequiometria bem definida, porque senão eu não vou conseguir estabelecer essa concentração. Então, a reação não pode ser lenta, porque imagina, você está adicionando ali do titulante, abrindo a bureta, se a reação demorar de acontecer,
quando eu estiver lá com o meu indicador, o que vai acontecer? Eu corro o risco de passar do ponto final, porque a reação ainda está processando e eu estou lá, só que adiciono. Tá? Então, ela precisa ser rápida, deve ocorrer no ponto de equivalência alteração de alguma propriedade física ou química, né? Por exemplo, na volumetria de precipitação, o excesso ali que você adiciona da bureta vai produzir um precipitado. Na volumetria ácido-base, o que a gente observa? A gente coloca lá um indicador e você vai ter uma mudança de coloração, você vai ter uma mudança de pH. E essa mudança brusca de pH, ela vai... o indicador na presença, né, ali quando tem essa mudança brusca, esse indicador ele vai mudar de coloração e vai me sinalizar que ali já se completou a titulação. A mesma coisa, né, a reação de oxirredução. Então você tem ali a diferença de potencial, você vai ter o estado reduzido e oxidado do indicador. Tá? E a de complexação, também o metal, né, ligado e o metal livre. Então isso também, os indicadores, ele vai nos dar, né, essa possibilidade de verificar o ponto final. Então a gente vai discutir separadamente cada uma dessas volumetrias. Tá? Então, e como eu acabei de falar, né, além dessa alteração no ponto de equivalência, tem alguma alteração de propriedade física ou química. pH, né, como eu falei com vocês, formação de um precipitado, a questão da diferença de potencial, né, o procedimento de oxirredução, enfim. E aí a gente costuma utilizar um indicador, né, que é uma substância que vai apresentar diferentes colorações a partir dessas mudanças dessas propriedades físico-químicas com alteração de pH, que a gente vai falar, né, nessa nossa primeira aula de volumetria ácido-base. E aí, obviamente, que a gente tem vantagens e desvantagens dos métodos volumétricos. Vantagem, baixo custo, né, então é bastante acessível, qualquer laboratório tem condição de ter uma infraestrutura para realizar esses ensaios. Tá? E isso vai fazer com que ele tenha maior acesso, né? Então maior disponibilidade, uma precisão relativa de 0,1%. Aí vai depender, obviamente, do tipo de análise que você está fazendo, qual é a precisão requerida. A simplicidade também de você realizar titulações, você não precisa investir tanto tempo em treinamento de um colaborador, de um analista, do que, por exemplo, um analista que vai operar um HPLC, com certeza ele vai requerer aí uma qualificação maior, um treinamento muito mais extenso, para que ele seja apto a desenvolver, a operar o equipamento e realizar essas análises. Aí você fica limitado a menor número de amostras, porque toma tempo e acaba sendo manual. Você até consegue automatizar, só que não é a mesma coisa de um HPLC que eu coloco para rodar o final de semana todo, a noite toda as amostras. Então, se eu tiver um número muito grande de amostras e tiver que titular, isso obviamente vai ter aí um tempo, vai ter um desgaste, então acaba não sendo muito adequado se você tiver um volume muito grande de amostras. Outra vantagem, não requer calibração constante, uma vez suas vidrarias estando devidamente calibradas, você fica mais tranquilo, tá? Só que ele, obviamente, é menos sensível, como eu falei com vocês, se eu tiver concentrações muito baixas, eu não vou conseguir utilizar os métodos volumétricos, eu vou ter que partir para outro método. E tem ainda alguns tituladores automáticos, você pode proceder à automatização, e isso é muito recomendado dentro da indústria farmacêutica. Tá? Bem, na próxima aula, né, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de alguns termos bem específicos dos métodos volumétricos.